Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja com todos nós. Para nós iniciarmos as nossas reflexões da noite, eu vou ler uma mensagem de Meimei, intitulada Renasceste. Renasceste. Saíste mais uma vez da nebulosa. Deus te renovou o pensamento no cérebro aceso. Retomaste a presença da luz. O tempo te pertence. Podes idear, criar, analisar. Despertaste junto dos outros. Tens o dom de servir. Aceita a bênção de entender e a felicidade de trabalhar. Reinicia a tarefa, estampando um sorriso em tuas páginas de bondade. Coloca otimismo e paz, esperança e alegria em tua lista de doações para hoje. Age agora para o bem. Olha os quadros em torno. A vida te busca. A oficina da oportunidade te abre as portas. Escolhe fazer o melhor que puderes. Sai de ti mesmo e segue adiante para amar, auxiliar, construir e compreender, porque Deus espera por ti. Com essa mensagem de Meimei, eu convido a todos nós para juntos elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais aqui presentes, pedindo a eles que possam estar conosco, iluminando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, acalmando as nossas ansiedades e trabalhando no nosso mundo íntimo de modo que nós possamos, nesta noite, aproveitarmos estes momentos que a vida nos dá para refletirmos, repensarmos nossas vidas, reavaliarmos as nossas condutas e podermos receber do plano espiritual superior as bênçãos de paz e as dádivas de luz de que necessitamos. Abençoa, Jesus, a cada um de nós. Renova os nossos pensamentos. Acolhe os nossos corações doridos e sê conosco, Senhor. É o que te pedimos e é pelo que já te agradecemos. Quando os espíritos superiores olham para a Terra, eles veem um berçário de crianças espirituais. E muitas vezes nós nos comportamos como crianças birrentas. Muitas vezes, talvez, nós já tenhamos dito essa frase: eu não pedi para nascer. Ou já ouvimos de alguém, dos nossos filhos, de algum amigo. Raul Teixeira, um trabalhador espírita, conta que certa feita ele fazia um atendimento a uma senhora que estava com grandes problemas com o seu filho. O filho usava essa frase constantemente para agredir a mãe e o pai. Eu não pedi para nascer. Vocês têm que dar conta das coisas que eu quero, porque por mim eu não estaria aqui. E a mãezinha narrava com desespero, com sofrimento. E então o espírito de Camilo, benfeitor de Raul Teixeira, se aproxima, se faz visível ao médium e diz: é verdade. Esse espírito, quando diz que não pediu para nascer, ele está falando a verdade. Porque com este temperamento, com esta índole, ele não pediu.
ele implorou. Muitas vezes nós agimos assim. E isso é muito curioso. Seguidamente, a gente faz também esse questionamento aos céus: por que eu tenho que passar por tudo isso nessa vida? E olha que interessante, os céus respondem: planejamento reencarnatório. E você concordou. E aí a gente se vê carregando a nossa malinha, a nossa bagagem espiritual, fruto das nossas conquistas, reclamando, bufando, fazendo carinha de chororô. Por quê? Por que será que a gente age assim? Vamos pensar um pouquinho sobre planejamento reencarnatório. Quando nós vamos fazer uma viagem de 15 dias para o Nordeste, nós não nos preparamos, nós planejamos, vamos ver quanto que a gente dispõe para essa viagem, vamos organizar as nossas malas, vamos contatar hotéis, enfim, um planejamento básico de 15 dias de férias. Será que Deus, na sua infinita bondade, Ele não nos auxiliaria ao planejamento mais importante do nosso processo evolutivo, que é o planejamento da nossa encarnação? Logicamente que há um planejamento. Se nós estivermos em condições, se formos espíritos medianos em condições de auxiliar no próprio planejamento, nós vamos participar desse planejamento. Caso contrário, se nós não temos condições de assim o fazer, nós teremos uma encarnação planejada por amigos espirituais. Mas qual é o propósito do planejamento encarnatório? Que dê certo, que seja bom para o espírito que está reencarnando, que seja útil. Ninguém desce à Terra para errar. A gente vem, reencarna, ganha um novo corpo para acertar. E algumas coisas a gente vai definir nesse planejamento. O corpo físico, a família, o matrimônio, se vamos ou não realizá-lo aqui na Terra, a profissão e o gênero de morte. Sobre o corpo físico, nos chamou muito a atenção uma história que nós tomamos conhecimento de uma menina, um bebê, que nasceu em Belo Horizonte. Ela nasceu com anencefalia e a mãezinha rejeitou ela, então ela ficou no hospital. A instituição hospitalar sabia de uma instituição espírita na cidade que acolhia crianças, jovens, adultos com deficiência. E pediram então, ligaram até a instituição e pediram se eles poderiam receber essa criança, esse bebê. O caso dela era gravíssimo. Ela provavelmente teria de 30 a 40 dias de vida, apenas. A instituição tinha condições de atender a criança e no 17º dia foi recolhê-la, retirá-la lá do hospital e levar para o abrigo. Passaram-se 30 dias e a pequenininha estava bem. 60 dias, 90, 6 meses e a pequenininha seguia no abrigo. 1 ano e prosseguia lá, encarnadinha. 1 ano e 6 meses. E a pequenininha então começou a ter alguns sinais de dificuldade e eles precisaram hospitalizá-la. E o quadro então foi piorando. E a equipe médica, então, até assustada com o tempo de sobrevida que teve essa criança, porque pelos seus cálculos ela não teria condições de chegar a 1 ano e 6 meses, disseram à equipe da instituição que ela estava no finalzinho da existência, não tinha mais o que fazer por ela. E então, numa determinada noite, ligaram para a instituição e pediram se poderiam desligar os aparelhos dela. Não havia mais nada o que fazer. E a direção da instituição espírita disse: não. Vocês podem dar a ela
todo o conforto necessário para que ela não sinta dor, para que ela não sofra. Mas ela precisa permanecer no corpo até que o espírito tenha terminado o seu projeto reencarnatório aqui na Terra. Pela manhã, a pequenininha desencarnou. E toda a instituição ficou muito comovida, porque ela movimentou muito para esse atendimento. E na reunião mediúnica daquela instituição espírita, da semana seguinte, a direção então solicitou notícias da pequena. E o mentor espiritual então, através de um médium, disse: ela está bem. Dorme o sono reparador, resguardada em profunda gratidão. Gratidão à mãezinha, que não a abortou. E gratidão à instituição espírita que permitiu que ela permanecesse no corpo pelo tempo necessário à reconstituição perispiritual de que ela se fazia necessária. E aí então o mentor espiritual contou o caso daquele bebê. Na última encarnação, ela havia tido muitos dissabores, ficou muito revoltada e desencarnou em profundo ódio. Na espiritualidade, encontrou o seu algoz e começou um processo de obsessão naquela criatura encarnada. E a obsessão foi tão pertinente, tão contumaz, que ela foi perdendo a forma física e se transformou num ovoide, se acoplando àquele a quem ela obsidiava. Perdeu a condição do corpo perispiritual, que conserva a mesma condição do corpo físico. Muitos anos estagiando neste sofrimento, foi recolhida, mas por vontade própria tinha deformado o corpo. Precisou reencarnar numa condição expiatória para que o corpo fosse refeito. E agora aguardava as próximas reencarnações, que seriam de reparação moral. Viriam novas tarefas em corpo saudável. Esse corpo que nós ganhamos é um recurso precioso que Deus nos empresta para as nossas movimentações no mundo. E nós precisamos cuidar dele para que a gente não saia daqui de forma prematura. É extremamente importante nos mantermos no corpo e cuidarmos desse veículo físico que nos permite os aprendizados aqui na vida terrena. Família. Quem já não pensou isso em algum momento da sua existência familiar? Será que eu reencarnei na família certa? Será? E aí nós vamos buscar em Maria Dolores a resposta para essa indagação. Diz poeticamente Maria Dolores: família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta, para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes indica empresas de amor, renúncia e talento. De outras, é pagamento de débitos a vencer. Geralmente, na família, a gente vai ter os dois polos. Encontros fantásticos, ternos, amorosos e dívidas que precisamos quitar. Quitar com amor. Mas agora a gente traz uma outra questão que precisa ser avaliada. Porque, de repente, vocês podem estar pensando, então está tudo planejadinho. É só chegar aqui e tudo que acontece é planejado? Existe algo que se chama livre-arbítrio. É a nossa liberdade de decidir. E muitas vezes mudar as rotas dos nossos planejamentos. E a gente traz um caso que está exposto no livro Missionários da Luz, que ele traz o caso do Volpini. E se a gente olhar o título do capítulo, está no capítulo 15, ele está intitulado Fracasso. Só pelo título a gente já sabe que deu ruim. As coisas não saíram conforme o planejado. Porque a ideia do Volpini era reencarnar para auxiliar um espírito, que era o espírito da mãezinha,
pelas lutas e nas lutas que ela iria enfrentar no futuro. Ele viria por amor, estaria com ela para ser o socorro, o amparo, quando chegassem as dificuldades. Mas ele já estava na terceira tentativa de reencarnar por ela. Nas duas primeiras, aborto. Aborto inconsciente, fruto das leviandades dela. Ela só queria saber de folguedos, festas, exagerava em tudo. E perdeu o bebê nas duas vezes. Era a terceira vez que ele tentava reencarnar. E toda a equipe espiritual, porque quando um espírito vai reencarnar, existe todo um cuidado espiritual para que as coisas deem certo. Porque a ideia é sempre dar certo, pelo melhor para o espírito. E a equipe que a atendia e que atendia Volpini estavam muito preocupados porque a mãezinha, naquela noite, tinha colocado na cabeça que ia sair, ia para as festas, ia abusar de álcool, de drogas, de sexo. E o colo do útero estava extremamente debilitado. E então a equipe espiritual vai até a casa e tenta falar, argumentar com essa mãezinha que não ouve eles, não dá atenção. Porque junto dela tinham outras 3 entidades que vibravam na mesma vibração que ela. Queriam festas, folguedos, prazeres. E ela não dá ouvidos à intuição, às sugestões que o plano espiritual superior oferecia a ela, para que ela ficasse em casa, se resguardasse. A gravidez corria perigo. A amiga, que era com quem ela morava, foi intuída pela espiritualidade superior e falou: "Fique, minha amiga, não saia." E ela bateu os casquinhos e disse: "Eu vou. Essa gestação não vai me proibir de nada. Eu continuo com a minha vida." E foi. Os espíritos, extremamente tristes, retornaram às suas atividades porque ali eles não podiam fazer mais nada. E então o espírito diz a André Luiz, que está junto, e é ele quem traz a história nesse livro, ele diz: "Vamos aguardar o concurso das horas." Pela manhã, André Luiz é comunicado para que possam ir até o hospital, porque aquela mãezinha havia sido hospitalizada e a criança havia nascido sem vida. E aí ele traz um texto bem impactante, mas eu vou trazer só um pedacinho, que é quando ele diz que Volpini, abraçado à mãezinha como criança semiconsciente, foi retirado do santuário maternal e conduzido então a uma organização socorrista. Mais tarde, André Luiz iria conversar com ele e pediu se ele retornaria, faria mais uma tentativa. E ele diz: "Não, eu não consigo, eu não posso. Foram 3 tentativas e agora eu não vou mais. Vou auxiliá-la do plano espiritual, mas não serei o seu arrimo na dificuldade, não serei a sua fonte de ternura na velhice, porque ela mudou o planejamento e não me quis." Então vejam só que responsabilidade. Nosso livre-arbítrio fazendo a mudança de rota. Matrimônio. Nós podemos escolhê-lo ou não. Certa feita, um jovem chegou numa casa espírita e começou a trabalhar nessa casa. E ele viu que tinha uma senhora extremamente feliz, animada, estava sempre de bem com a vida. Sabe aquelas pessoas para cima? Era essa senhora. Era um encanto, a jovialidade em pessoa. E ele, como não a conhecia, resolveu fazer uma pergunta para ela. Disse: "A senhora é tão feliz. Por favor, me conte o seu segredo." E ela olha para ele com ternura e diz: "Casamento." "Casamento? Eu achei que casamento desse dor de cabeça, aborrecimento. Eu não sabia que casamento dava alegria." Ela olha para ele com mais ternura ainda e diz: "É que ele morreu." E aí ele se assusta. Diz: "Morreu?" "Morreu. Mas quando ele morreu, eu disse para ele: nunca ninguém me fez tão feliz como você.
E eu vou gerar felicidade a todos aqueles que eu encontrar no meu caminho. Esse é o meu tributo de amor a ti, que tanto me fez feliz. Ninguém vai sair da minha presença sem receber um cadinho dessa felicidade que é o amor que eu te dedico. Coisa linda? Casamento pode dar certo. Esse é o nosso Raul Teixeira. Ele estava mais ou menos com 27 anos de idade e ele colocou na cabeça que ele queria casar. Ele queria casar. Seus amigos estavam casando, seus colegas estavam casando, todo mundo estava casando e ele achou que ele também poderia casar. Só que o planejamento reencarnatório dele foi desenhado de maneira diferente. E Camilo, o instrutor espiritual, percebendo os pendores a que ele já se inclinava, apareceu para ele e disse uma frasezinha bem interessante. Eu sei que você está doido para casar, mas cuidado. Quem sai à caça, pega a primeira fera que aparece. E ele não casou. Mas ele casou com a boa obra, o Remanso Fraterno. Uma obra de amor em Niterói. Ele não deixou de amar porque não casou. Ele ama de maneira coletiva. Ele ama e produz muito mais, inclusive. E aqui a gente deixou o site ali do Remanso Fraterno, que é uma obra que nós podemos auxiliar. É uma obra de Jesus ali, no Rio de Janeiro. Acalentando corações, educando crianças, trabalhando por amor. Então vejam que interessante, ali ele recebeu a orientação, e aí vocês podem estar pensando, tá, mas quem orientou ele ali foi um espírito, isso é injusto, né, porque os espíritos não descem aqui para ficar dizendo isso não, Anne, é para esse lado. Só que outras bocas falam conosco, e às vezes a gente não ouve ou não dá atenção. Tem um caso bem interessante, um palestrante espírita trouxe numa palestra, que é o caso da irmã dele. A irmã dele, jovenzinha, colocou na cabeça que queria casar também. E ela tinha um namoradinho. Só que o namorado, ele tinha pendores alcoólicos. Ele bebia todo dia. E o irmão dela disse, mana, não case. Namore mais um tempo. Ajude ele a se libertar porque ele é viciado. Ele bebe todo dia, eu já reparei. E ela disse, mas não, mas eu estou apaixonada, eu amo ele é o amor da minha vida. E aí ele dizia, mana, espere, vocês estão há pouco tempo juntos. Dê tempo ao namoro, auxilie ele, mas não case. Não adiantou. Casou. No primeiro ano, problemas, sofrimentos, desequilíbrios, ele não parava nos empregos porque o álcool não permitia. Veio a primeira filha e assim os anos se sucederam. Um mar de problemas, um problema atrás do outro. E então, em determinado momento da vida, ela resolve que vai se separar. E ela liga então para uma tia e diz, tia, eu não aguento mais, eu vou me separar. Só não conta para o mano. E a tia disse, não se preocupe, não vou contar para ele. Desligou o telefone e ligou para o mano. Mano, adivinha quem vai se separar? Esse eu não acredito. Acredite, agora ela vai. Desligou o telefone. Só ela pediu para não te contar. Eu disse, não se preocupe, tia. Baixou o telefone, ele ligou para ela. Disse, mana, fiquei sabendo que você vai se separar. Quem te disse? Diz ela. Minha mediunidade. E ele disse, mas não se preocupe. A gente vai te acolher e vamos te auxiliar. Mas são problemas que não precisariam ter acontecido. Porque Deus às vezes fala pela boca dos nossos queridos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, por uma leitura que a gente faz, por uma palestra que a gente assiste, mas a gente bota certas coisas na cabeça e fica insistindo naquilo. Calma. Para essas decisões que são decisões mais impactantes, tenhamos serenidade, reflexão, sobriedade na decisão. A profissão. A profissão muitas vezes é um elemento de escolha no nosso planejamento. E tem um caso bem interessante de um jovem que ele queria muito ser médico.
Ele tinha isso na cabeça dele. Eu vou ser médico, a minha vocação é para medicina. E ele estudou 1 ano, fez cursinho 2 anos, 3 anos, 6 anos. Ele era trabalhador espírita, era médium. E ele não passava nunca. Nesse 6º ano, naquela noite ele tinha atividade mediúnica na casa espírita. E naquele dia saiu o resultado. E o resultado novamente foi negativo para ele. Ele não passou. Ele estava desolado, não contribuiu em nada no trabalho mediúnico. E então o mentor espiritual, no final da atividade, aproximou-se através de outro médium e disse: "Pois é, meu filho, hoje você não foi útil nas atividades da casa. Você está triste?" E ele disse: "Eu estou arrasado, eu estou acabado. 6 anos que eu estudo porque eu quero ser médico e eu não consigo passar. Meu Deus, eu não sei mais o que fazer." E o mentor espiritual então disse para ele: "Pois é, meu filho, mas você não tem autorização espiritual para ser médico nessa encarnação." E ele toma um choque. "Como assim não?" "Não. Você foi médico na encarnação passada e foi um péssimo profissional. Nesta encarnação, você não tem autorização para exercer a medicina. Você não vai passar." E ele fica extremamente triste. Mas a espiritualidade, quando nos fala verdades, ela não quer que a gente sofra. Ela quer que a gente aprenda, que a gente cresça. E então eles trazem a ele uma nova reflexão, um novo ponto de vista. "Meu filho, busque uma área afim, porque a medicina nessa encarnação não vai ser possível." E então ele busca uma área afim, a odontologia, e se transforma num excelente profissional, extremamente caridoso. E aí ele começa esse trabalho de amor, de servir na sua profissão a Jesus. Que essa é a proposta da profissão. Quando André Luiz chegou lá no plano espiritual, depois que ele tinha se refeito, ele estava todo. Ele queria voltar a exercer a medicina no plano espiritual. E olha só o que Clarencio vai dizer para ele em determinado momento de uma conversação, que ele estava inclinado a pedir a Clarencio para que ele pudesse voltar a atender pacientes no plano espiritual. Clarencio fala sobre a profissão. "É preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços no planeta." No plano espiritual, a nossa profissão é só uma ficha. Aqui, a nossa profissão nos habilita a servir a Jesus. A nossa profissão. Olha que curioso. A minha, a de todos vocês. Mas eu sou do lar, servindo a Jesus. Gênero de morte. Nós também, muitas vezes, vamos escolher a forma do nosso retorno à pátria espiritual. E ela pode ser, de uma maneira geral, ampla, abrupta, repentina ou lenta e prolongada. Do ponto de vista espiritual, isso eu vou dar uma dica para a gente definir na próxima, porque agora a gente não sabe o que foi que a gente escolheu. Mas no próximo planejamento reencarnatório, vamos pela segunda opção, que seria a morte lenta e prolongada. Por quê? Porque ela ajuda o espírito a se preparar e ajuda a família a se preparar também. Ela é sempre o gênero melhor, mais positivo, porque dá tempo da gente se preparar. Mas tanto uma quanto a outra, na verdade, importa o quê? A preparação em vida. Porque o gênero de morte, ele é só uma questão temporária. O que importa é a gente se preparar em vida para retornar à pátria espiritual com a nossa bagagem mais leve.
Quando eu falo em gênero de morte, eu preciso fazer aqui um parênteses, que é sobre o suicídio. Nós não escolhemos o suicídio no nosso planejamento reencarnatório. Por quê? Porque a gente vem para acertar. A gente vem para que a coisa dê certo. O planejamento reencarnatório tem essa propriedade. E o suicídio, ele é sempre uma proposta de fuga da vida. O suicídio é como se a gente tivesse um boleto para pagar e a gente não quisesse pagar aquele boleto. E a gente rasga o boleto. Pelo fato de rasgar o boleto, não tem mais dívida? Tem. A dívida continua. E vai ter juro, e vai ter multa, e vai ser mais difícil de pagar. Então a opção é sempre pela vida, pela vida. Por isso que nós colocamos aqui essa campanha permanente da FEB, que é em defesa da vida, suicídio não. E tem aqui o CVV, que atende pessoas que estão com essa ideia suicida, que estão com essa ideia de sair da vida física. Não façam, procurem uma casa espírita, procurem o apoio da sua religião, dos seus bons amigos, do CVV. Então, o suicídio não é um gênero de morte que a gente escolhe. Isso tem que ficar bem claro. Mas na questão da preparação em vida, é interessante a gente ver como a gente pode voltar ao plano espiritual de maneiras diversas. André Luiz traz um relato bem interessante quando ele conversou com um espírito que recolhia soldados na Segunda Guerra Mundial, soldados alemães que tinham desencarnado. E ele pediu para esse espírito qual tinha sido a maior dificuldade dele. E o espírito disse, foi justamente a de fazer o meu trabalho. Porque os espíritos que eu tentava recolher saíam correndo e fugiam de nós, achando que nós éramos assombrações. E continuavam lutando no campo de batalha. Preparação em vida? Não se prepararam? Ao passo que uma história que sempre me comove muito, de uma mãezinha que foi procurar o Chico, porque a filha dela, que era uma menina doce, suave, uma pessoa bondosa, amistosa, jovenzinha ainda, na flor da idade, 22 anos, havia perdido a vida física através de um acidente de carro. E foi um acidente bem brutal, muito violento. E a mãezinha tinha a ideia do acidente na mente e não conseguia se desvincular daquilo. E ela pensava constantemente no sofrimento que a filhinha sofria diante daquele impacto. E então a filha, através de Chico, traz uma mensagem para a mãezinha dizendo: mãezinha, não pense em sofrimento. Eu nada vi, nada senti. Segundos antes do veículo se arrojar à nossa frente, eu saí do corpo. E a vozinha querida me esperava de braços abertos, dizendo: vem, filhinha, vem. Vamos para um lugar melhor. Que lindo! Preparação em vida. Não há o que temer se a gente se preparar antes. E talvez um dos casos mais lindos, ou não o mais, mas um caso muito lindo, é deste senhor trabalhador espírita anônimo. 92 anos. Era médium, trabalhava nas reuniões mediúnicas e era atendente fraterno, conversava com as pessoas. Já idoso, ia para o hospital, voltava. E quando voltava, ia para a casa espírita. Atendia as pessoas, ouvia, conversava, ia para a reunião mediúnica. Até que determinado dia, na reunião, o mentor, também por outro médium, se aproxima dele e diz: pois é, meu filho, será que não está na hora de voltar para casa? E ele olha para o mentor, através do médium, e diz: mas já? Pois é, você já trabalhou tanto, cumpriu o teu planejamento reencarnatório, continua trabalhando no centro, continua sendo útil na sociedade, mas o corpo já não serve mais. Vamos para casa, vamos voltar? E ele diz: se o senhor acha que eu tenho que ir, eu vou. Vamos, mas vamos fazer assim.
Escolha o dia que você quer voltar. Era uma quarta-feira. E ele diz, pode ser domingo. Domingo agora? Diz o mentor. É, domingo. Então tá. Se prepare, se despeça da família, organize as suas coisinhas, que domingo à tarde nós estaremos lá para te buscar. E ele assim o fez. Organizou as coisinhas, despediu-se da família. Depois do almoço frugal, foi para o quarto, organizou sua roupinha, deitou na cama e a espiritualidade veio e começou o desenlace. Que coisa linda! Quem sabe um dia nós também tenhamos condições de ter um desencarne assim. E por que ele teve um desencarne assim? Que ele se preparou, trabalhou no bem, foi uma pessoa útil à sociedade, foi uma pessoa útil aos familiares, amava Jesus, trabalhou por amor a Jesus, que é o convite que o Cristo faz para nós. Então, neste momento, nós voltamos ao nosso quadrinho. E aí a gente se vê gritando, Tânia, depois de tudo isso que você falou, o que eu faço para ter êxito no meu planejamento reencarnatório, então? E aí a gente vai buscar a resposta na mensagem que a gente leu no início, de Meimei. Aceita a bênção de entender e a felicidade de trabalhar. Coloca otimismo e paz, esperança e alegria em tuas listas de doações para hoje. Age agora para o bem, fazendo o melhor que puderes. Se a gente seguir esses conselhos de Meimei, a gente está na rota certa. Estamos cumprindo o nosso planejamento reencarnatório. Vamos orar. Nós pedimos às médiuns passistas que se coloquem nos seus locais, para que, embasados nessas reflexões, nós possamos mais uma vez pedir a Jesus, o amigo incomparável de nossas vidas, que possa movimentar em nós e em torno de nós as energias salutares e equilibradas, que tenha a condição de renovar as nossas disposições orgânicas e também as nossas disposições emocionais e morais. Cientes do muito que recebemos, clamamos à espiritualidade maior, que as mãos amigas do plano invisível possam nos acolher neste momento de passe coletivo. Que possamos sentir essas energias salutares e amorosas, que do coração daqueles que nos amam e que se encontram no plano espiritual, descem a cada um de nós, trazendo-nos a renovação da paz de que necessitamos. Que essas energias curem o nosso corpo, que essas energias curem a nossa alma, que essas energias permaneçam em nós para que amanhã, quando formos aos nossos locais de trabalho, tenhamos as condições de doá-las àqueles que estão junto de nós. Que os amigos espirituais possam também levar essas vibrações de paz, de amor e de equilíbrio aos nossos lares, a todos os nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho e a todos aqueles que de alguma forma causam em nós algum tipo de preocupação. Que sejam abençoados, iluminados e recebam essas bênçãos de paz. Te pedimos, Senhor, pelos nossos afetos que já se encontram no plano espiritual,
que eles recebam o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa lembrança, que sintam-se amados, queridos, lembrados e que permaneçam felizes na sua caminhada evolutiva. E que nós possamos, hoje à noite, quando fizermos o descanso justo e necessário, estarmos juntos destes amigos espirituais que aqui se encontram, junto dos nossos corações queridos que já estão na espiritualidade maior, para que possamos matar saudade, para que possamos ter momentos de reflexão e aprendizado, e quem sabe, se Deus nos permitir, trabalharmos em nome de Jesus também no plano espiritual. Por tudo que temos, nós te agradecemos, Senhor, e reforçamos o pedido que sempre te fazemos. Sê conosco, Jesus, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que a paz de Jesus seja com todos nós, tenhamos todos uma excelente noite e um excelente final de semana. Muita paz.